Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Bruna Budiak, estudante de agronomia na Universidade Federal do Paraná, e hoje trago para vocês este vídeo referente ao impacto ambiental da implementação de energia solar em propriedades rurais. Bom, a demanda por energia elétrica continua crescendo em todo o mundo, intensificando a pressão sobre os recursos naturais. No Brasil, a matriz energética ainda depende fortemente de usinas hidrelétricas, que, embora sejam renováveis, causam grandes impactos ambientais, como o alagamento de vastas áreas, a modificação de ecossistemas e também a perda da biodiversidade. E nesse contexto, a energia solar fotovoltaica, ela surge como uma alternativa promissora, porque ela é limpa, renovável, silenciosa e, quando bem planejada, apresenta impactos ambientais significativamente menores em comparação com outras fontes de energia, como as usinas hidrelétricas, que alteram drasticamente o ciclo hidrológico e a fauna aquática, e também as termoelétricas a carvão ou diesel, que emitem poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa. Ainda que atualmente represente mais de 11% da matriz elétrica nacional, a energia solar tem se expandido rapidamente, especialmente em regiões com alta incidência solar ao longo do ano, né? O mapa apresentado ilustra a principal fonte de geração de energia em cada estado brasileiro. É possível notar a predominância da energia hídrica no sul, sudeste e centro-oeste do país, enquanto estados do norte e nordeste recorrem com mais frequência a fontes térmicas, como gás natural e também o óleo diesel. A energia eólica já se destaca em parte do nordeste. E a solar avança como solução estratégica para a diversificação e redução dos impactos socioambientais do setor energético. O Brasil ele está particularmente bem posicionado para aproveitar essa fonte de energia, pois o país recebe radiação solar, em média, por mais de 280 dias ao longo do ano, e conta com grandes reservas de silício, que é a matéria-prima fundamental na produção dos painéis solares. Ainda assim, a indústria nacional de tecnologia fotovoltaica ainda é pouco desenvolvida e depende, em muitos casos, da importação de componentes, né? Já nas propriedades rurais, a energia solar tem se destacado por sua viabilidade e sustentabilidade, pois os sistemas são relativamente simples de instalar, têm uma vida útil longa, variando de 20 a 30 anos, e também exigem pouca manutenção. E dentre os benefícios ambientais, inclui a geração de energia, em sua maioria, sem emissão de gases de efeito estufa, há também o baixo consumo de água e a redução da dependência de combustíveis fósseis. Mas, contudo, mesmo as fontes renováveis, como a solar, elas não são isentas de impactos ambientais. Por isso, é fundamental analisar com cuidado tanto os efeitos positivos quanto os negativos de sua implementação, principalmente em áreas rurais, onde o uso do solo e a conservação da biodiversidade são pontos bem sensíveis. Além disso, também tem a escolha entre os sistemas on-grid e off-grid, que também influencia os impactos ambientais e operacionais. Porque em sistemas off-grid, que são comuns em locais sem acesso à rede pública, também exigem o uso de baterias para armazenamento. E essas baterias, em geral, são feitas com chumbo ácido, lítio, cádmio e envolvem materiais tóxicos e metais pesados que, se descartados inadequadamente, podem acabar contaminando tanto o solo quanto a água. Além disso, a substituição periódica desses componentes se faz necessária, pois possuem uma vida útil média de 5 a 10 anos, né? E geram um volume significativo de resíduos perigosos, e a sua fabricação também, ela demanda alto consumo energético e exploração mineral, muitas vezes com forte impacto ambiental. Já os sistemas on-grid evitam o uso dessas baterias, pois a energia gerada pode ser consumida em tempo real ou injetada na rede elétrica, reduzindo significativamente os riscos ambientais associados ao descarte de materiais tóxicos. Mas, no entanto, esses sistemas ainda requerem atenção quanto à reciclagem e descarte dos módulos e inversores, já que o sistema de coleta e reaproveitamento desses materiais ainda é pouco desenvolvido no Brasil. Por fim, a escolha entre as duas modalidades deve considerar, além da viabilidade técnica, os impactos ao longo do ciclo de vida dos equipamentos e também o contexto socioambiental da propriedade rural, né? Dentre os impactos ambientais positivos, temos que a geração de energia solar pode, por não queimar combustíveis, ela evita a emissão de gás carbônico, metano e óxidos de nitrogênio. Como, por exemplo, em uma fazenda frutífera no semiárido do Pernambuco, a substituição de geradores a diesel por painéis solares reduziu em cerca de 70 toneladas anuais as emissões de gás carbônico, né?
Outro ponto é a baixa necessidade de manutenção em recursos naturais, onde a operação dos painéis solares não requer água e também consome pouca energia, o que torna seu funcionamento ecologicamente mais eficiente. Há também a possibilidade de integração com a produção rural, onde foram realizadas experiências bem-sucedidas de sistemas agrovoltaicos, nos quais os painéis solares são instalados sobre áreas de pasto ou cultivo, permitindo uso duplo do solo. Um exemplo é em Petrolina, onde painéis foram integrados ao pastoreio de ovinos, reduzindo tanto o custo de capina e também mantendo a cobertura vegetal. Por fim, tem também a reciclabilidade dos materiais, como o alumínio, o vidro e também o silício presente nos painéis, que são recicláveis, né? Em países com logística reversa avançada, boa parte desses materiais já estão sendo reaproveitados, reduzindo também o impacto do descarte desses itens. Bom, entrando nos impactos ambientais negativos e desafios, temos que o uso do solo causa a fragmentação de habitats. Um exemplo são as instalações de grande porte, que exigem áreas extensas para acomodar esses painéis, e a construção de usinas centralizadas pode causar supressão de vegetação nativa, afetando diretamente a flora local, a modificação da estrutura do solo por terraplanagem e compactação, o que pode comprometer a infiltração da água e também aumentar o risco de erosão, e também a fragmentação de habitats, especialmente em ecossistemas abertos como o cerrado, dificultando o deslocamento das espécies, afetando as populações de animais como répteis e mamíferos de pequeno porte, né? Nesse contexto, também é possível os campos solares instalarem corredores ecológicos entre fileiras de painéis para permitir a passagem da fauna. E essa é uma prática que deveria ser adotada com mais frequência no Brasil, né? Outro impacto ambiental importante são as alterações microclimáticas e no ciclo hidrológico, pois áreas cobertas com painéis podem reduzir a evaporação do solo, alterar a temperatura e a umidade do microambiente sob painéis e modificar o escoamento superficial da água, gerando riscos de assoreamento e erosão em áreas mal drenadas também. Já os impactos sobre a biodiversidade ao implantar painéis solares são sombreamento permanente, que reduz a diversidade da vegetação rasteira e afeta a presença de insetos polinizadores. Também as barreiras físicas, que dificultam o deslocamento da fauna terrestre. E, por último, também ocorre a confusão visual para aves, como o efeito do lago falso, né, em que aves aquáticas acabam se desorientando e colidem com os painéis. E por isso, em algumas regiões, foi necessário adaptar os materiais dos painéis e instalar barreiras visuais para evitar acidentes com aves migratórias, né? Por fim, tem-se também a geração de resíduos e uso de materiais tóxicos na produção e descarte de módulos fotovoltaicos, que envolvem o uso de metais pesados, como cádmio e chumbo, que podem contaminar o solo e a água se descartados incorretamente. Há também o emprego de plásticos e polímeros de difícil separação e reciclagem. E com isso, há o crescimento previsto de resíduos a partir de 2030, pois também haverá o aumento do uso da energia solar, né? E isso exigirá uma regulamentação mais específica para a reciclagem desses materiais. Em relação ao Brasil, ainda há carência de infraestrutura para tratar esses resíduos, tornando-se urgente o desenvolvimento de políticas públicas de logística reversa. Dentre os pontos importantes, é válido destacar que sistemas instalados em telhados ou estruturas já existentes tendem a gerar impactos ambientais mínimos e devem ser priorizados sempre que possível, né? A integração da produção agrícola com os painéis, como no caso de pastagens ou culturas de sombra parcial, pode vir a otimizar o uso da terra e preservar a vegetação nativa. Mas também se faz necessário o planejamento ambiental prévio e é essencial incluir biólogos e especialistas desde a escolha do local até o monitoramento pós-instalação, pois ajuda a evitar fragmentação de habitats e também a preservar a biodiversidade do local. Outro ponto é a manutenção ecológica da vegetação sob os painéis, com o uso de espécies nativas ou pastoreio controlado, que contribui para a estabilidade desse ecossistema.
Então, é possível concluir que a energia solar fotovoltaica representa uma oportunidade concreta para tornar o meio rural mais sustentável e resiliente frente às mudanças climáticas. No entanto, a expansão dessa tecnologia precisa ser acompanhada de planejamento ambiental responsável, atenção ao uso do solo e também cuidado com a biodiversidade local, pois os benefícios são muitos, mas o sucesso da energia solar em áreas rurais depende muito de decisões técnicas bem informadas, da integração com a paisagem local e do compromisso com as práticas de manejo sustentáveis. Essas são as referências que utilizei. Muito obrigada pela atenção.